Estamos estudando sobre gente que ora. Já vimos semana passada sobre a oração de um justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, é o tema que nós temos usado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E nós temos aprendido a cada dia como a oração é importante na vida do cristão. Estamos vivendo num tempo que, se o cristão de hoje não retomar isso rapidamente, isso que eu digo, essa questão de oração, porque se preocupa-se com tanta coisa hoje, com trabalho, com condições financeiras, com a situação do país e tal, e a gente, aquele que conhece a Bíblia, sabe que se você orar, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? O problema é que hoje criou-se aí nas igrejas essa questão fácil de você chegar, de você fazer troca com Deus, de você fazer sacrifícios para agradar Deus, e Deus não precisa de nada disso. A única coisa que Deus requer é alguém que realmente o busque em espírito, em verdade, que o adore, que o sirva de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Há necessidade de ter esse entendimento. E a gente está estudando sobre isso. Afinal de contas, Deus não é um velho sentado num trono, com a mão no queixo, esperando o tempo passar. Deus é soberano, é poderoso, é grande, é maravilhoso, tem um poder que controla todo o universo. Todas as questões que existem no universo estão debaixo da potente mão de Deus. Deus controla isso. Deus está no controle de todas as coisas. Quanto mais as nossas vidas. A questão é, como cristãos, nós é que precisamos nos aproximar, estreitar esse relacionamento com Deus. E nesse estreitamento de relacionamento, a gente tem que orar, a gente tem que falar com Deus. E como a gente está estudando aqui, não é aquela oração que você faz por desencargo de consciência. É aquela oração que você faz compenetradamente, que você sabe do que você está falando. Nós estudamos sobre isso quarta passada, domingo passado. A gente estudou sobre a oração de Ezequias, que foi um rei do passado que, segundo o texto, diz, ele fez o que Deus aprovava, e por isso tudo o que ele fazia, ele era bem sucedido. Mas apesar de tudo que ele fazia, ele ser bem sucedido, ele também tinha os problemas que todo ser humano tem. Aliás, essa história de que crente não tem problema, não tem dificuldade, isso aí é papo furado. Haja visto que Jesus disse um dia, no mundo vocês terão aflições. Ele deixou claro, eu venci o mundo. E por ele ter vencido o mundo, ele é capaz de nos dar vitórias, ele é capaz de nos ajudar, é capaz de nos fortalecer, é capaz de estar sempre conosco, nos carregando em momentos que a gente está cansado. Ele é capaz, sim. Mas nós é que temos que nos aproximar dele. O que ele precisava fazer, ele já fez. Ele já morreu na cruz, ele já derramou o seu sangue, Deus já aceitou o seu sacrifício, e agora a gente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. Por isso que um dos meios mais práticos que a Bíblia ensina de se aproximar de Deus é orando. Jesus gastou muito tempo em oração. Oração faz bem, oração ajuda, oração capacita, oração liberta, oração quebra barreiras, oração leva o homem para perto de Deus em todos os momentos, bons ou ruins. A gente tem que aprender a orar. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre oração. A pergunta que muita gente faz hoje é, poxa, será que Deus responde às orações? E nós vimos aqui no domingo, pelo menos 3 respostas Deus é capaz de dar. Sim, não e espere. É que nós estamos acostumados, essa geração mais nova que a gente tem hoje no mundo, ela está acostumada com o pai e a mãe fazendo de tudo, respondendo sim para tudo. E aí quando cresce, ele vai num lugar, a pessoa fala não, ou outra pessoa da empresa fala não, ou até no trânsito fala não, ele fica bravo. E daí quando ele vai para a igreja, ele acha que Deus tem que falar sim para tudo. E Deus não fala assim para tudo, porque Deus sabe, Ele sabe o que é melhor para a gente. Tem coisas que Deus vai acabar falando não, e nós temos que aprender a acatar. Sim, Deus falou não, tá bom, pronto, vou seguir a vida. Mas infelizmente a gente vive hoje esse evangeliquez que ensina que Deus faz tudo para você.
Eu já falei aqui, tem gente que quer chegar na igreja, só faltava essa, né? Olha lá, se ainda não inventarem isso no futuro. De você chegar numa igreja e ter uma lâmpada, aquela lâmpada mágica que você esfrega e aparece, né? Um gênio, aparece Deus e ele fala, e aí, 3 desejos, vamos lá que eu já vou realizar. É o que as pessoas estão esperando hoje. E Deus não age assim. Eu falei aqui no domingo passado de uma irmãzinha aqui da nossa igreja, nova convertida, que ela perguntou para mim, disse, pastor, eu estou passível de ir para um outro emprego melhor, e como que a gente sabe que Deus está no negócio? Como que a gente sabe, a expressão que ela usou, como a gente sabe que Deus aprova? Eu falei para ela, bom, vamos fazer algumas observações. Primeiro, vai ser melhor para você? Vai. Você vai ganhar mais? Vou. Vai atrapalhar o teu momento de adoração a Deus nos domingos ou nos cultos que você costumeiramente vem? Não, não vai atrapalhar. Bom, então Deus já está no negócio. Ela, mas será? Eu falei, você está esperando Deus aparecer na tua frente, né? E se materializar e falar, sim, serva, está aprovado, vai e aceita a vaga. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Deus vai responder através de situações. Deus é capaz de mandar pessoas para falar comigo, com você, dar um toque. Às vezes você está passando num lugar, você vê uma imagem, vê alguma coisa, isso te leva a pensar e de repente você reflete e acaba tomando uma decisão boa para a tua vida. Deus tem, como diz a própria Bíblia, a Bíblia usa essa expressão, a multiforme vontade de Deus, a forma múltipla que Deus tem de mostrar o jeito que Ele faz, porque não adianta também, como eu já falei aqui, a gente pegar lá assim, vou ler a Bíblia, aí a Bíblia diz que no 7º dia, Josué pegou o povo e os soldados e oraram em Jericó, 7 voltas eles deram, no 7º dia, e na última volta tocaram a trombeta, e pá, caiu as muralhas e tal, ainda bem, então vamos fazer isso, vamos agora tocar as trombetas, ou então vamos dar 7 voltas, não, pera um pouquinho, isso aí foi para o povo de Jericó, lá o povo de Josué, na época de Josué, o povo que quis tomar, ou Deus ia dar para eles a vitória em Jericó. Não é que Deus vai fazer sempre isso, você não precisa usar disso para você obter as coisas. Deus é capaz de fazer coisas de formas diferentes, de formas maravilhosas, que você nem imagina, Deus faz. Por isso que Paulo definiu em Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quer dizer, se nós cremos em Deus, se nós temos Ele como Senhor de nossas vidas, se nós o amamos, o adoramos, o respeitamos, como Ezequias, e nós estudamos domingo sobre isso, se a gente fizer o que Deus aprova, tudo que a gente pôr a mão vai ser bem sucedido. É óbvio que nós vamos passar por lutas, por provações, mas Deus vai estar sempre nos livrando, sempre nos abençoando, sempre respondendo às nossas orações. Amém? Por isso que orar faz bem. Amém? Didaticamente, como nós fizemos aqui no domingo, fala para a pessoa que está do seu lado, a tua oração é poderosa e eficaz. Beleza? A tua oração, a oração de um justo, é poderosa e eficaz. Estudamos sobre a oração que Jesus ensinou quarta passada, o chamado Pai Nosso. Estudamos domingo sobre a oração de Ezequias, que foi afrontado pelo rei da Assíria, que na época queria tomar todos os lugares em volta, já tinha tomado boa parte, queria tomar Jerusalém. Ezequias, ele consultou Isaías, Isaías mandou para ele a resposta, ele entrou no templo, orou, ajoelhou-se e disse, Senhor, está nas tuas mãos. E Deus falou, não, ele afrontou realmente a mim, não afrontou você, então eu vou te dar a vitória. E Deus deu a vitória, como nós vimos, um anjo só, segundo a Bíblia, um anjo só conseguiu dar cabo de 185 mil homens, que pertenciam ao exército da Síria. Quer dizer, Deus só precisa de um anjo, se for o caso, para acabar com os problemas que estão te afrontando, que estão querendo te tirar da presença dele, querendo levar você para baixo, querendo deixar você triste. Deus não precisa nem do anjo. A gente fala de anjo porque são aqueles anjos ministradores que estão sempre servindo a Deus, fazendo o que Deus manda. Mas Deus não precisa, porque Deus lá do trono dele, ele pode fazer assim, ó, e a tua vida pode mudar de uma hora para outra. Deus pode fazer assim, ó, e a tua vida pode ser curada de uma hora para outra. E eu quero estudar sobre este assunto hoje de oração. O tema de hoje é a oração de Ana, uma mulher
que realmente orou várias vezes, passou por uma provação muito grande, mas chegou a hora, Deus fez assim, e a vida dela mudou. Vamos ler juntos o texto? Você que trouxe a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos tirar algumas coisas importantes aqui da oração de Ana. Glória a Deus. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, repartir a leitura, tá, gente? Não vai rasgar a Bíblia no meio da metade para ele aí, tá? É só a leitura. 1 Samuel, capítulo 1. Interessante essa história, outras vezes aqui nós já estudamos, sugamos sobre outras informações que tem nesse texto. A gente já sugou coisas boas para as nossas vidas, mas é sempre bom estudar a palavra, e eu tenho certeza que hoje a gente vai sugar coisas novas. A oração é importante. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, para conhecer essa história, versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zulfita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Jesus amado. Já falei domingo, quem quiser casar e quiser sugestão de nome, estavam vários aí. Versículo 2. Ele tinha 2 mulheres. E já repeti isso aqui, repito novamente. Naquela época podia, tá? Hoje não. Mas naquela época havia algumas exceções. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3, todos os anos, esse homem, ele subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Versículo 5, mas a Ana dava uma porção dupla. Por quê? Porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Versículo 7, isso acontecia ano após ano. Veja que interessante, ano após ano isso acontecia. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Está se achando o último pacote, né? A última bolacha do pacote, né? Enfim, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, 10, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11, fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote da época, observava a sua boca. 13, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. 14, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor.
Versículo 16: não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Versículo 17: Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 18, ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. 20, e último assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Deixa eu abrir a Bíblia aberta, daqui a pouco a gente vai voltar para outro texto. Algumas questões dessa história. Ana era diariamente, se não diariamente, anualmente, desafiada pela sua rival, a outra mulher do seu marido, que tinha filhos, e por ter filhos, ela se achava melhor do que Ana. E todas as vezes que se encontravam, ela acho que até fazia isso, eu imagino aqui, isso é uma questão, eu que estou falando agora, estou imaginando, que ela deveria fazer isso, por conta de notar que Eucana amava mais a outra. O texto está bem claro, ele amava mais Ana, porque ela não tinha filhos, do que a Penina, que tinha vários filhos. E por conta disso, eu imagino que ela falava assim: bom, já que ele não me ama e eu dei vários filhos, então eu vou, na expressão de hoje, zoar com a outra. E vivia zoando com ela. E você imagina uma pessoa que deseja ser mãe, não poder ser mãe, e ainda ouvir de uma outra que tem vários filhos, tipo, você não serve para nada, porque naquela época a mulher que era estéril era a mulher que era desprezada. Ela não tinha muito valor, como nós já vimos aqui em outras mensagens, em outros estudos. Naquela época, como em alguns lugares ainda hoje, mulher lá é uma propriedade, mulher não tem identidade, mulher é uma propriedade. Naquela época, eles compravam as mulheres, e depois, alguns deles, quando se cansavam, eles queriam vendê-las, eles queriam até doá-las. Acontecia isso naquela época, segundo alguns historiadores. Então você imagina essa mulher que amava a Deus, servia a Deus, todos os anos ela ia com o marido para um local que era feito sacrifícios para adorar a Deus, para servir ao Senhor, e todos os anos que ela ia, ela passava por essa humilhação, ela passava por essa situação, anos viveu sofrendo esta afronta. Mas é interessante que se você ler o texto, nas entrelinhas, ele diz o seguinte: todos os anos que ela ia lá e orava. Ela se apresentava diante de Deus, falava: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim, eu tenho o desejo de ser mãe. Deus Todo-Poderoso, muda a história da minha vida. Acabava a celebração, voltava para casa do mesmo jeito. No outro ano vinha do mesmo jeito: Deus tem misericórdia de mim, a situação está difícil, eu desejo ser mãe, não consigo ter filhos, só o Senhor para ter misericórdia da minha vida. Acabava a celebração, ela ia embora para casa do mesmo jeito. Foram vários anos assim. Então você imagina, você ir para um lugar, a pessoa zoando você, você chega lá, se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, ora, fala com Ele, e de repente você sai de lá de mãos vazias, como se Deus não tivesse nem ouvido a tua oração. E nós já estudamos aqui, Apocalipse fala que Deus ouve todas as orações feitas pelos justos estão diante de Deus como incenso, chegam diante dele. Agora, o momento que Deus vai responder é o momento de Deus. Aí é questão pessoal que nós estamos tratando aqui. A questão de, se eu me converti, se eu realmente tenho uma nova vida, então agora eu vou viver essa vida buscando ao Senhor, independente do que Ele fizer. Por isso que a gente canta aqui aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus.
A gente não ama a Deus por aquilo que Ele faz, nós amamos a Deus por aquilo que Ele é. E foi essa a dica que Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Traduzindo para os dias de hoje, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. A vida de um homem consiste naquilo que ele é. E aquele que tem Jesus, que aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem o nome escrito no livro da vida, esse é filho de Deus e Deus se lembra dele. Vai chegar uma hora que Deus se lembra. Uma outra questão que essa mulher viveu, junto com o seu marido e junto com a sua, conforme o texto sugere aqui, rival, é que ela enfrentava essas dificuldades, e isso foi trazendo para ela angústia. Ela, a cada ano que passava, ela ficava mais angustiada, porque ela ia num lugar, falava com Deus e Deus não respondia. Aquilo foi gerando uma angústia, aquilo foi gerando algo de ruim, de tristeza dentro dela. E a ponto que nessa última vez que ela esteve lá orando, o texto de 1 Samuel capítulo 1, versículo 15 e 16, acho que os irmãos prepararam para colocar aqui no telão, se é que é possível. Ana respondeu, quando o Eli olhou para ela, falou assim: o que está acontecendo? Ela disse: eu não sou vadia, não, não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante de Deus. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Aí o profeta Eli viu que ela estava falando a verdade, olhou e viu aquela mulher angustiada, aquela mulher triste. E ele responde para ela: sim, vá, que hoje Deus ouviu tua oração. E eu imagino que quando ela sentiu isso, ela sentiu uma paz tão grande no coração, porque 1 Samuel 1,18 diz, eu espero que sejas benevolente para quanto a serva. Então, quando ele falou isso para ela, ela sentiu que veio de Deus, aquela resposta assim, apesar de Eli, o sacerdote, ter falado. Eu imagino que ela sentiu de Deus falando, a ponto de o texto dizer que ela então seguiu seu caminho, comeu, porque ela nessa época ela nem comia, mesmo o marido dando porção dobrada, ela não comia, e ela naquele dia comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E segundo o texto, naquela noite, Deus deu a resposta que ela tanto buscava. Uma das coisas que me chama a atenção na oração de Ana é que ela não desistiu de orar. O problema de hoje é que as pessoas oram 1, 2, 3 vezes e depois desistem. Quarta passada eu citei aqui, conheci uma senhora em Osasco que orou 15 anos para Deus salvar o marido. 15 anos. O marido brigou com ela há muito tempo. Quando ele estava prestes a se converter, ainda não havia se convertido, ele acabou dando um tiro nela um dia que estava meio bêbado em casa, quando ela chegou do culto. Deu uns 3, 4 tiros, um pegou na perna dela. E ele levou-a para o hospital, ela ficou hospitalizada uns dias, voltou para casa. E depois de 1 mês e meio, 2 meses que aconteceu isso, Deus salvou a vida daquele homem. Parece que abriu a mente dele assim. E aquele cara bravo e tal, foi para a igreja que nem um cordeirinho. Quando a gente conhecia, eu conhecia os dois lados, né? E quando a gente passava perto da casa dele, via ele, parecia aquele cara Satanás, né? Sabe quando parece que você vê o Satanás? E depois você passa da outra vez convertido, você parece que está vendo um anjo. A expressão facial, a gente notava isso na cara dele. É inacreditável. E quando ele se converteu, parecia um cordeirinho sentado. Qualquer coisa chorava, abria a Bíblia e agradava a mulher. Por quê? Porque ela orou. Porque ela buscou 15 anos. Deus salva o meu marido, salva o meu marido. E Deus salvou, Deus ouviu a oração daquela mulher. A oração de Ana, no outro dia, 1 Samuel 1,19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Está aqui no telão se você quiser acompanhar também aqui. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Aí Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho,
e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Leia agora na sua Bíblia junto comigo, aí 1 Samuel 1, versículo 21. Veja que interessante. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, versículo 22, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Versículo 23, disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Versículo 24, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Versículo 25, eles sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. 26, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. 27, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ela poderia ter feito como muitos fazem hoje e no passado. Vai na igreja, busca a bênção, é abençoado, tchau. Esquece de Deus. Aí só quando a situação aperta, aí ele volta, aí faz sacrifício, faz isso, faz aquilo outro, para ter de novo a bênção. Aí ele consegue, tchau. Interessante que está registrado isso no texto, porque ela poderia ter falado para Eucana: eu não vou esse ano sacrificar, não. Agora eu já recebi a bênção. Já nasceu o menino, então vou ficar aqui em casa hoje. Vai passar o jogo da seleção, vou ficar assistindo. Para que eu vou na igreja? Claro que naquela época não tinha seleção nem jogo, né? Estou citando como se fosse falando de hoje. E aí, ela diz para ele assim: o menino, ele precisa ser desmamado. Quando ele for desmamado, aí eu vou lá e vou apresentá-lo ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo algumas coisas nessa história aqui dessa mulher. Aliás, eu quero continuar lendo capítulo 2. Porque da boca dessa mulher saiu uma oração maravilhosa, que talvez a maioria de nós não tivesse a capacidade de falar o que ela falou, de gratidão a Deus, porque Deus fez pela vida dela. Vamos ler juntos aí. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. O texto diz assim: então Ana orou: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Versículo 2: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Versículo 3: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Versículo 4: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Versículo 5: os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. 6, ela escreveu: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. 7, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo, glória a Deus. Versículo 9, ela disse: Ele guardará os pés dos seus santos,
Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, aleluia. 10, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Versículo 11, então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Só até aí. Algumas lições que eu tiro da oração de Ana para a gente, prática hoje. Apesar da afronta que ela vivia, ela nunca desistiu de orar. Nunca desistiu de orar, apesar da afronta. Ela estava sempre buscando ao Senhor. Segundo, no coração de Ana, eu imagino que ela acreditava que mais cedo ou mais tarde, Deus ia responder a oração dela. Eu entendo isso porque todos os anos ela orava. Apesar da angústia, da tristeza, ela ia orar, ela não deixava de ir, como muitos fazem hoje, que às vezes ficam tristes, angustiados e deixam de ir buscar ao Senhor, deixam de ir à igreja. Ou às vezes está tudo bem, tudo legal, está comendo, está bebendo, está vestindo, então esquece e deixa de ir à igreja, deixa de servir ao Senhor, porque é na igreja aonde a gente adora a Deus. Também aqui neste lugar, principalmente aqui neste lugar, é um lugar que a gente se reúne, é um lugar de ajuntamento de pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, é um lugar onde a gente junto adora o Deus vivo, é o momento que nós temos para isso, é propício para isso. Essa mulher acreditava que mais cedo ou mais tarde Deus ia responder, então ela não tinha problema, apesar de angustiada, apesar de triste, ela ia sacrificar, ela ia adorar e ela orava pedindo a Deus. Terceira questão, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às decepções, mesmo em meio a desprezo, essa mulher continuava firme, buscando a face do Deus vivo. Isso que Tiago escreveu, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ah, se os cristãos de hoje tivessem plena confiança na oração que fazem. Ah, se os cristãos de hoje realmente orassem com convicção, crendo que já receberam. Porque fé, segundo a Bíblia, é isso. Fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera, você sabe. Quarto ponto aqui desta oração dessa mulher, ou da atitude dela. Meu irmão, ela orou agradecida. Ela não se esqueceu do que Deus fez por ela. Eu já disse aqui, meus irmãos, que nós, todas as manhãs e todas as noites, quando a gente vai dormir, a gente deveria orar assim: Deus, obrigado. Obrigado, porque Jesus nasceu, viveu, ensinou como que o Senhor quer que a gente viva. Foi na cruz, deu a vida por nós, derramou seu sangue. Terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte não tinha poder sobre ele, nem o pecado. Ele está vivo, tem todo o poder nos céus e na terra. E ele me resgatou. Pastor, eu preciso falar tudo isso? Não, fala o seguinte: Senhor, obrigado, porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Era para eu ir para o inferno, era para eu passar a eternidade longe do Senhor, mas agora eu tenho Jesus e eu vou continuar firme te servindo. Eu quero passar a eternidade diante do Senhor. Vou dormir, Deus, obrigado por mais um dia. As lutas, dificuldades, problemas vieram, mas eu cheguei até aqui, ó. Já tomei banho, aqueles que tomam, claro, né? Já tomei banho e vou deitar e dormir. É porque tem gente que não toma banho todo dia, né? Aqui acho que não, é só na França, né? É, só na França dizem, né? Aqui todo mundo toma banho todo dia. Então, aí tomei banho, deitei, obrigado, Senhor. Apesar de tudo que aconteceu no dia de hoje, o Senhor me deu a graça, eu cheguei até aqui com saúde, obrigado. Me dá uma noite de descanso maravilhosa. Só pelo que Jesus já fez, a gente devia agradecer a Deus todo dia. Aquela mulher, ela fez um voto. Que voto que ela fez? Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho,
eu vou devolver ele para o senhor. Estou falando de um filho, uma mulher que não podia ter um filho. E eu estou citando isso porque teve gente, aqui na igreja, no passado, que às vezes um chegou em mim e disse assim: pastor, eu vou fazer um voto diante de Deus. Se Deus abrir a porta do trabalho para mim, primeiro salário eu vou dar inteiro na igreja. Aí eu falei: irmão, você tem certeza? Você não precisa fazer isso. Basta você ser fiel no dízimo. Não. Fazer um voto diante de Deus. Deus abriu a porta, primeiro salário. Falei: irmão, eu estou falando isso porque eu não sou desses, e vocês sabem muito bem, quem conhece, eu não sou desses que fica explorando os outros, não. No passado teve um cara aqui da igreja, que ele foi daqui, saiu, foi para uma outra igreja. Essa igreja pegava cheque predatado, de dízimo, de sacrifício, né? E ele dava, quanto que você acha que vai ganhar no mês tal? Dá um cheque predatado de dízimo, e ele dava. E vários cheques desses aí, a igreja trocava no Factor. E chegou na empresa, chegou no dia, o cara mete bronca. Voltou, ele mete bronca de novo. O cara que se lasque. Aí ele saiu de lá com maior dificuldade e voltou: pastor, estou na dificuldade, e isso faz acho que uns 10 anos. E agora eu estou aqui, pastor, eu queria dar um cheque do meu dízimo do mês que vem, fazer um voto. Falei: irmão, não precisa nada disso, irmão. Você sabe que você faz um voto, você tem que cumprir. Não, mas eu vou fazer um voto. Irmão, você não precisa. Você não está aqui para fazer negócio com Deus. Deus não quer fazer negócio com você. Você tem que crer no Senhor. Espera receber, espera fazer. E pronto. Pastor, mas e a fé? Eu falei: cuidado, que fé demais cheira mal. Não, pastor, eu vou fazer. Eu falei: é problema seu. E ele deu o cheque predatado. Colocou. Ainda quando chegou no dia, ainda falei para um dos irmãos tesoureiros. Eu falei: dá mais uns 4, 5 dias de lambuja. Batata, irmão, foi e voltou. E a gente não depositou de novo. O cheque está aí guardado até hoje. Eu queria até colocar num quadro, mas não vou colocar. Né? Por quê? Você fez um voto. Por isso que Salomão escreveu aos Eclesiastes: quando você entrar na presença de Deus, quanto menos você falar, melhor. Se você falar, fale coisas que exaltem o nome do Senhor. Porque se você fizer um voto, cumpra. Senão você vai ser um tolo. Estou falando de dinheiro. Essa mulher queria um filho. Imagina você sonhar com um filho anos. Aí Deus ouve a tua oração, você fica grávida, e depois dos meses propriamente ditos, 7, 8, 9, o menino nasce. Ela amamenta, ela acolhe, ela põe roupa, ela cuida, ela dá banho durante alguns meses, e quando está tudo certo, ela pega e leva para o sacerdote. E fala: está aqui, eu falei que ele ia servir a Deus, então eu vou entregar ele para Deus. Pô, mas é uma mulher que tinha o desejo de ter filho já há anos. Mas ela cria do Senhor. E nessa oração aqui que a gente leu, ela disse: o Senhor, Ele honra. Porque aquela que não podia ter filho, Ele deu 7. E aquela que tinha vários filhos, chegou no fim da vida, ela ficou fraca. Porque Deus é aquele que cuida da gente, quando nós confiamos nele. Ela não teve nenhum problema de deixar Samuel, que foi um dos maiores profetas que estão descritos na Bíblia. Homem de Deus, servo do Senhor, que passou a vida toda trazendo ensinamentos, trazendo palavra de Deus sobre reis, servindo ao Senhor, homem justo, reto. E ela tinha tudo para não querer deixar aquele menino. Mas ela cumpriu o voto. Por isso, meu irmão, um dia que você fizer um voto a Deus, cumpra, não seja tolo. Amém? E ela orou agradecida ao Senhor por tudo que Deus fez por ela. Às vezes a gente é tão abençoado por Deus que a gente esquece de agradecer. Existem, como eu já falei aqui, aquelas bênçãos ordinárias e as bênçãos extraordinárias. A gente só agradece a Deus geralmente pelas extraordinárias.
Comprei um carro novo. Extraordinário. Oh, Deus, obrigado, meu carrão. Tal. Comprei uma casa nova. Oh, glória a Deus. Agora eu não moro mais no Alfavela, eu moro no Alphaville. Mas se as bênçãos ordinárias, acordei, abri os olhos, eles estão funcionando, levantei os braços, isso aí é bênção que Deus nos dá todo dia. Porque tem gente que de manhã não consegue levantar o braço, não consegue nem sair da cama, tem gente que abre o olho e a vista está embaçada, tem gente que pretende sair da cama, a cabeça está estourando. Mas na maioria esmagadora das pessoas, o cara levanta e tal, escova o dente, e lava o rosto, e penteia o cabelo, e come, e sai, e ainda sai reclamando. Oh, segunda-feira, quem que inventou segunda-feira? Caramba! Quem inventou segunda-feira foi Deus. Não sei se você sabia disso, né? Então, vamos trabalhar, vamos fazer. Glória a Deus! Agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quanto mais você agradecer, quanto mais agradecido for, com certeza mais Deus vai derramar sobre a tua vida. Alguns textos aí para te ajudar a entender isso, para a gente encerrar. Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, se você crer, você receberá. É preciso crer. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, João escreveu o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. 2 pontos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Por último, Provérbios 15, 8, Salomão escreveu: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Se você é reto de coração, se você busca o Senhor, se você está na presença do Senhor, se você tem relacionamento com Deus, Deus ouve a tua oração. Então não desista de orar. Pastor, mas eu estou tão triste hoje, ainda assim eu vou para a igreja. E vou chegar lá e não vou ficar com aquelas caras de caramujo, né? O que você tem, irmão? É que eu estou numa prova. Dá vontade de falar, então estuda. Não passa nunca na prova, vai estudar, né? Fica lá. Canta, irmão. Mas que eu estou triste. Por quê, irmão? Porque falaram mal de mim. Não, irmão. Todo mundo fala mal um do outro. Todo mundo não, né? A maioria, né? Às vezes ele está lá triste, com a cabeça baixa. O que foi, irmão? Não, passei uma tribulação hoje. Passou, não passou? Você está passando aí na tribulação? Agora você está na casa de Deus. Não tem tribulação aqui. Aqui é motivo de adorar a Deus. Você passou. Então se você passou, passou. O que vale é o presente e o futuro. O passado já era. Então eu vou me alegrar na presença do Senhor. Vou para a igreja porque vou me alegrar. Eu estou triste, eu vou me alegrar na presença do Senhor. Vou ver meus irmãos, vou abraçar os irmãos, vou pegar na mão deles. Se tiver que bater palma, eu vou bater palma mesmo. Eu vou glorificar o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence hoje e sempre. Ele é o meu Deus. Você pode ter certeza, meus irmãos, se a gente começar a viver assim, Deus vai encher a tua vida de bênçãos. Deus vai capacitar você a viver além daquilo que você imagina. Como a gente estudou esse ano aqui, Deus quer que a gente nesse ano vá além desse negócio michuruca que muitos de nós vivemos aqui. Não sei se eu vou na igreja, eu estou triste, para com isso em nome de Jesus. Você está triste, vai para a igreja. Você está feliz, vai para a igreja. Se você tiver que escolher de ficar em casa, passear e ir para a igreja, vá para a igreja. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Ele está aqui nessa noite. Ele ouve a minha, a tua oração. Como Ele ouviu a oração de Ana, a minha, a tua oração Deus ouve. Resta saber se a gente está orando como ela. Ou se nós estamos orando assim: Senhor, você sabe, né? Estou precisando. Se o Senhor puder abençoar, beleza. Se não puder também, fazer o quê? Né? Estou acostumado, já viver assim. Não. Ore com convicção. Ore compenetrado. Quando você for orar, ore compenetrado. Feche os teus olhos e não se preocupe com ninguém. Só do teu relacionamento com Deus. Aproveite porque Deus está aqui nessa noite. Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos. Glória a Deus. Um dos textos clássicos da Bíblia diz que Jesus chegou perto dos discípulos
de noite, eles estavam no barco, estava numa tempestade, e Jesus vem sobre as águas. Aí eles olham e falam, um fantasma. Jesus falou, calma, sou eu. E quando Jesus entra no barco, toda aquela tempestade para. E eles ficam assustados. Nossa, o que é isso? Até os ventos e os mares lhe obedecem. Sim, Deus tem tudo está no poder de Deus. O poder de Deus controla tudo. Tudo está debaixo da vontade permissiva do Senhor. Portanto, se nós nos submetermos, como diz Pedro, debaixo da potente mão de Deus, se a gente se submeter, meu irmão, Deus vai mudar a história de muitas vidas aqui.